Fundos imobiliários, risco ou oportunidade? No momento que estamos passando hoje, crise no mundo, briga política interna, taxa Selic subindo sem parar, a renda fixa atrai cada vez mais investidores. E aquelas pessoas que já investiam em fundos imobiliários ou que estavam pensando em começar a investir, acabam ficando com medo de continuar investindo nesse tipo de ativo. E isso é totalmente compreensível, né? Por que eu vou investir em fundos imobiliários, que é renda variável, com mais risco, e recebendo ali um dividendo de 6 ou 8% ao ano, sendo que a renda fixa, que é muito mais segura, já tem taxas, né, de 10% ao ano. E no vídeo de hoje eu quero te apresentar alguns pontos positivos e negativos dos fundos imobiliários e se é um bom momento para começar a investir nesse tipo de ativo ou se é melhor ficar de fora. Então, se você quer saber se os fundos imobiliários realmente é um risco ou uma oportunidade, fica até o final desse vídeo. E para você que está chegando agora, eu sou o Rodrigo, trabalho no mercado financeiro como assessor de investimentos. E se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, já deixa seu like, assim você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos lá, né? O que está acontecendo no setor, né, de fundos imobiliários? Desde a crise do ano passado, né, lá em março, os fundos imobiliários têm caído bastante e desde então não têm conseguido se recuperar dessa queda. E como dá para ver aí no gráfico, né, o índice Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações, e o IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários listados em bolsa, estavam subindo bastante. Mas no pico da crise, né, ambos caíram drasticamente. Porém, o Ibovespa se recuperou, mas os fundos imobiliários ficou para trás, né? E desde então tem andado de lado, como dá para ver no quadro vermelho. E se a gente for pegar desde o início, lá em março de 2020, onde o índice estava no pico, e analisar até agora, a gente consegue ver uma queda do índice de fundos imobiliários em mais de 9%. Isso olhando apenas para o índice, né, que ele é uma cesta de ativos, né? E se a gente for olhar individualmente, alguns fundos lá em 2020 chegaram a cair mais de 60%. Essa queda muito grande aconteceu principalmente no setor de fundos de shopping, né, que acabaram vendo o seu fluxo de pessoas diminuindo e muitos acabaram fechando aí por conta do lockdown que aconteceu aí na maior parte das cidades do Brasil. E isso impactou diretamente o recebimento dos dividendos desses fundos, né? Muitas lojas desses shoppings acabaram fechando permanentemente, outras deixaram de pagar seus aluguéis e isso acabou prejudicando a performance desses fundos. Por isso que boa parte deles caíram mais do que os outros e a maioria ainda não conseguiu voltar ao patamar antes da crise. Também o setor de lajes corporativas sofreu bastante, justamente por conta do home office que boa parte das empresas adotaram. Então a gente vê aí que algumas empresas também vão adotar o formato híbrido, né? Ou seja, parte dos funcionários trabalhando nos escritórios e parte trabalhando de casa. Então, esse setor foram os mais prejudicados justamente porque o cenário atual é incerto. Mas em contrapartida, se a gente for pegar os fundos de galpões logísticos e os fundos de papel, eles tiveram uma performance melhor, né? Por quê? Porque galpões logísticos teve uma alta demanda justamente por conta do e-commerce que cresceu bastante, né? E os fundos de papel, a maioria deles tem contratos atrelados tanto ao IPCA quanto ao IGPM, que vem subindo muito aí nos últimos 12 meses, né? Vou colocar aqui na tela que você consegue ver que o IPCA a gente já está aí acima de 9,5% nos últimos 12 meses e o IGPM já passou dos 30%. Então o dividendo pago por esses dois setores acabaram subindo bastante, né? A gente tem fundos imobiliários aí de papel pagando até 13% de dividendo, né? Isso quer dizer que eles são melhores do que os outros? Não, né? É só uma questão de momento. Mas e agora, né? Será que esses fundos vão começar a subir ou vão continuar caindo? A questão é o seguinte, né? Existe essa preocupação com a variante Delta que tem se espalhado pelo mundo, então os investidores desse tipo de ativo se preocupam com a questão de um novo lockdown. Porque se isso vier a acontecer, os fundos imobiliários principalmente vão ser impactados, né? Talvez até mais do que o ano passado. Então existe essa questão que ainda a gente está acompanhando, né? A vacinação tem se intensificado, isso tem ajudado, né, a diminuir os casos. Então pode ser que daqui para frente as coisas comecem a melhorar, mas você precisa estar ciente do risco que está correndo ao investir nesse tipo de ativo, né? A ideia é pensar que você pode estar comprando mais barato, aumentando a posição da sua carteira, pensando no longo prazo
e nos recebimentos de dividendos. E outro ponto, né, que eu acredito ser o que mais impacta, né, a retomada dos fundos imobiliários é a questão da alta da taxa Selic. Mesmo que o mercado já precificou, né, porque isso é previsto, ainda assim existe essa preocupação, né, vai subir até quando? Justamente porque a inflação está descontrolada, né? O último boletim Focus da segunda-feira já prevê até o final desse ano uma taxa Selic de 8%. Então isso é muita coisa, existe esse risco, né? Se a taxa Selic vai continuar subindo, talvez aí em até 2 dígitos, aí vale a pena correr o risco dos fundos imobiliários, né? Essa oscilação de mercado, ou ficar numa taxa pré-fixada, por exemplo, pagando aí 10, 12% ao ano. Então, no curto prazo, eu acredito sim que os fundos imobiliários vão continuar caindo, mas isso não quer dizer que é para você sair correndo desse tipo de ativo, né? Eu enxergo isso como uma oportunidade, né? O valor das cotas, né, vão estar oscilando aí provavelmente para baixo. Mas isso é uma questão que os investidores estão vendendo mais fundos imobiliários do que comprando, né? E todo ativo que existe a maior venda do que a compra acaba sendo o preço impactado para baixo, né? Porque boa parte dos investidores hoje está preferindo a segurança da renda fixa. Mas vale a pena correr o risco dos fundos imobiliários, da renda variável, do que migrar para a renda fixa pagando aí 10 ou 12% num título pré-fixado ou num CDB, por exemplo? E eu vejo da seguinte forma, né? Quando você investe em fundos imobiliários, você tem que pensar realmente no longo prazo, né? 10, 20, 30 anos. Justamente porque ele é uma forma de renda passiva que você escolhe ter, que vai gerar ali para você um fluxo de pagamento que vai pagar as suas contas sem que você dependa do trabalho, né? O seu investimento vai custear, né, o seu padrão de vida. Então a ideia dos fundos imobiliários é realmente essa, te gerar uma renda passiva no futuro. Então, se você tem a oportunidade de comprar mais barato um ativo, por que não comprar? Você vai esperar ele ficar mais caro para depois fazer a compra? Não faz sentido, né? É a mesma coisa de você ir num supermercado todos os meses e você vê aquele preço, né, que está oscilando pouquíssimo, né, durante os meses, mas em um determinado mês, né, você vai ao supermercado e vê tudo aquilo que você compra com frequência com um baita desconto, mas você simplesmente vai embora porque o preço está mais barato. Então essa é a lógica, é a mesma para os fundos imobiliários. Se você tem ali uma frequência de aporte todos os meses e você está comprando ele por R$ 100, por exemplo, só que agora ele está valendo 80, está valendo 90, você tem que aproveitar para comprar mais e não deixar de comprar porque o preço caiu. Conforme eu falei aqui, né, a vantagem dos fundos imobiliários é que você tem uma recorrência de pagamento, né, que são os dividendos, né, ou os aluguéis que você recebe todos os meses. Além de você ter a oportunidade de ganhar com a valorização das cotas, né? Claro que é o momento que a gente está passando, essas cotas, o valor está caindo, mas quando as coisas começarem a melhorar, o valor dessas cotas provavelmente vai valorizar. Então você vai acabar ganhando nas duas pontas, né? Tanto no dividendo quanto na valorização das cotas. Então isso é uma baita vantagem dos fundos imobiliários. Já em relação à renda fixa, a gente está passando por um momento de uma taxa muito alta, né? Tem títulos aí pagando 10, 12%. Só que quando você vê um título desse ou um CDB, normalmente é um prazo aí de 3, 5, 7 anos que você tem que deixar o seu dinheiro aplicado para que você ganhe de fato aquela taxa pré-fixada. Mas no momento que a gente está passando agora, né, de Selic aumentando, você pré-fixar uma taxa, talvez não seja o melhor dos mundos. Porque hoje sim, 10%, 12% é uma baita taxa. Só que daqui 5, 7 anos, será que isso vai ser bom? E aí você vai estar com seu dinheiro parado, preso lá, sem poder movimentar, e você perde algumas oportunidades de mercado. Então, diferente dos fundos imobiliários que você tem uma alta liquidez, né? Em até ali 2 dias você pode pegar o seu dinheiro caso você precise ou tenha uma oportunidade melhor que você enxergue. Então você tem que ponderar aí o que vale mais a pena, né? Uma taxa alta hoje ou oportunidades de negócio que você possa ter lá na frente. Mas claro, não estou dizendo aqui que os títulos ou CDBs são ruins e os fundos imobiliários são bons, né? Ambos são bons investimentos. O ideal é que você diversifique para que você consiga aproveitar os bons momentos em ambos os cenários, tanto na renda variável quanto na renda fixa.
Por isso que todo investidor deve ter uma estratégia de investimento, né? E não seguir apenas a euforia do mercado. Está todo mundo vendendo, então eu vendo também. Está todo mundo comprando, eu também compro. Não, você tem que olhar, né, com o racional, né, que são os momentos de euforia que existem as grandes oportunidades, né? Então tem uma frase muito famosa aí do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né, que ele costuma dizer, né, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Isso quer dizer o quê, né? Quando está todo mundo fazendo uma coisa, talvez você deva fazer diferente. Claro que eu sei que isso não é uma coisa intuitiva, né? A gente prefere seguir o que a maioria das pessoas estão fazendo, mas talvez nesse momento não seja o ideal, né? Você enxergar as oportunidades que outras pessoas não estão vendo justamente por conta do medo. Então eu vejo sim os fundos imobiliários como uma oportunidade, né? Pegando que o índice, né, o IFIX de fundos imobiliários caiu em mais de 9% e ainda não se recuperou. Então com isso a gente tem grandes oportunidades dentro do setor. Claro que existem alguns fundos que já estão muito caros, por isso que você precisa analisar na hora de comprar, né? Não olhar apenas o preço ou o dividendo, mas o cenário como um todo, né? Quais são os ativos que tem dentro daquele fundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido, né? Te esclarecido algumas coisas, né? Se você estava com dúvida, comenta aqui embaixo se você é um investidor de fundos imobiliários e o que você está fazendo, né, nesse momento. Está comprando, está vendendo? Deixa aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, já deixa seu like e também me siga lá no Instagram, que eu falo bastante de mercado financeiro, as principais notícias. Já tem bastante postagem lá e eu te espero no próximo vídeo.